Quantas vezes, ao longo da vida, sentimos que o peso das nossas dificuldades é insuportável? Que o caminho parece mais longo e árduo do que jamais imaginamos? O sofrimento, muitas vezes, parece ser uma cruz que carregamos sozinhos, como se ela fosse feita exclusivamente para nós. Mas, o que aconteceria se, em vez de resistir, decidíssemos abraçar essa cruz com fé? O Papa Francisco nos convida a refletir sobre esse gesto transformador, que não só nos conecta com a nossa humanidade, mas também com a força divina que habita em nosso interior. O que ele nos propõe não é um mero ato de resignação, mas uma verdadeira reviravolta em nossa maneira de enxergar as dificuldades da vida. No início, pode parecer um paradoxo: como podemos abraçar algo que nos faz sofrer? A cruz, símbolo de dor, morte e sacrifício, nos é apresentada como um caminho de vida. E é precisamente nesse lugar de fragilidade que, segundo as palavras de Francisco, nos encontramos com o poder da renovação. Porque, no fim das contas, é no momento de maior dor que a verdadeira força pode ser revelada. Será que estamos prontos para aceitar esse desafio e encontrar o significado mais profundo no que nos parece um fardo insuportável? Imagine por um instante que, ao invés de olhar para as dificuldades como um obstáculo, você olhasse para elas como uma oportunidade de transformação. O Papa Francisco nos chama a não temer a cruz, mas a abraçá-la com um coração aberto, cheio de confiança no plano maior que Deus tem para nós. Ao longo desta jornada, ele nos ensina que, ao caminhar com fé, podemos transformar a dor em uma experiência de crescimento espiritual e de profunda conexão com o divino. Ao abraçar a cruz, não estamos apenas aceitando um sofrimento, estamos permitindo que ele nos molde, nos aperfeiçoe, e nos aproxime do propósito maior que Deus nos preparou. Este é um convite não só a uma nova forma de ver a vida, mas a uma nova forma de viver. O sofrimento não precisa ser um inimigo, ele pode ser um mestre que nos ensina a verdadeira força e a coragem. O que o Papa Francisco nos propõe, em última instância, é um ato radical de fé, no qual confiamos que, no fim, a luz brilha mais forte na escuridão. Hoje, vamos explorar como essa proposta de abraçar a cruz com fé não é um conceito distante ou teórico, mas uma prática cotidiana capaz de transformar nossas vidas. Se você está pronto para entender como esse princípio pode ser aplicado no seu dia a dia, e como ele pode trazer uma nova visão sobre os seus desafios, acompanhe-nos até o final desta reflexão. O que está por trás desse gesto é mais poderoso do que você pode imaginar. No primeiro momento em que enfrentamos a cruz, algo em nosso íntimo se revolta. A dor, o desconforto, a sensação de injustiça, tudo isso nos faz questionar o sentido de carregá-la. Mas o Papa Francisco, com sua sabedoria pastoral, nos lembra que a cruz não é apenas um fardo. Ela é, na verdade, um caminho de transformação. Em suas palavras, ele nos desafia a ver a cruz como a chance de nos tornarmos melhores, de atravessar as dificuldades com um novo olhar. Na visão do Papa, a cruz é o ponto de encontro entre nossa fragilidade humana e o poder de Deus. Ao aceitarmos o sofrimento, não como punição, mas como uma oportunidade de crescermos, estamos permitindo que a graça divina entre em nossas vidas de uma forma profunda e radical. O sofrimento, então, deixa de ser um mal a ser evitado e se torna um meio pelo qual nos aproximamos de Deus. E é neste momento, ao aceitar a dor, que a verdadeira transformação começa. Não é uma mudança superficial, mas uma verdadeira renovação de nossa alma. Francisco nos ensina que, ao abraçarmos a cruz com fé, não estamos apenas reagindo a uma circunstância difícil, mas estamos ativando uma força interior que só pode ser despertada através da confiança em Deus. Ele fala da importância da resiliência, da perseverança e da coragem diante das adversidades. Esses valores, muitas vezes tidos como simples virtudes, se tornam armas poderosas em nossa jornada espiritual, quando colocadas à luz da fé genuína. Cada vez que aceitamos os desafios da vida sem fugir deles, estamos dizendo ao mundo e a nós mesmos que acreditamos no poder redentor da cruz. O sofrimento, visto com os olhos de Cristo, não é algo a ser temido, mas algo a ser compreendido como um meio de purificação. E é neste processo de purificação que nos tornamos mais próximos da verdade de Deus e mais fortes para enfrentar os desafios que a vida nos apresenta.
O Papa Francisco nos mostra que a verdadeira sabedoria não vem de evitar a dor, mas de saber como lidar com ela de maneira que ela nos transforme. A cruz não é o fim da linha, ela é o meio que nos conduz a um novo começo. Com isso, ele nos desafia: você está pronto para abraçar a cruz, ao fazer isso, transformar sua vida de maneira profunda e duradoura? Ao falar sobre a cruz, o Papa Francisco sempre volta ao exemplo de Cristo. Ele nos lembra que Jesus, ao tomar sobre si a cruz, não estava apenas cumprindo um destino doloroso, mas nos oferecendo um modelo de amor incondicional e de entrega absoluta. A cruz de Cristo não foi uma escolha de sofrimento vazio, foi uma escolha de amar até o fim, de se sacrificar para que a humanidade pudesse viver. Ele não fugiu do sofrimento, ele o abraçou com um coração pleno de compaixão. A grandeza da cruz está em seu significado profundo. Ela nos ensina a verdadeira natureza do amor, um amor que vai além do egoísmo, que ultrapassa os limites do próprio conforto e que se doa sem esperar nada em troca. O Papa Francisco frequentemente nos exorta a seguir esse exemplo de Cristo, lembrando-nos de que a cruz não é um símbolo de fracasso, mas de vitória. Ao abraçá-la com fé, passamos a vivenciar um amor que é capaz de transformar até os momentos mais difíceis em uma oportunidade de crescimento pessoal e espiritual. Cristo não pediu aos seus seguidores que buscassem sofrimento, mas que enfrentassem a dor com coragem, com o coração voltado para a esperança e para o amor. Francisco nos convida a caminhar nos passos de Cristo, a tomar a cruz como ele fez, e a entender que o sofrimento, quando vivido com fé, é redentor. É na cruz que o amor de Deus se revela de forma mais pura e transformadora, e é nesse ato de entrega que encontramos a verdadeira liberdade. Quando aceitamos a cruz, seguimos o exemplo de Cristo, mas também entramos em um processo de imitação. O Papa Francisco fala de como o sofrimento pode nos aproximar mais de Cristo, de como ele pode nos ensinar a olhar o mundo com os olhos de quem é capaz de ver além da dor imediata e reconhecer a promessa de um futuro de paz e redenção. Ele nos lembra que, ao vivermos com fé, podemos também ser instrumentos do amor de Deus no mundo, mostrando aos outros o poder de transformar a dor em algo belo e redentor. Portanto, o que o Papa Francisco nos ensina é claro: a cruz não é um símbolo de derrota, mas de vitória sobre as adversidades da vida. Ao abraçá-la com fé, estamos imitando Cristo, escolhendo viver a partir do amor e da compaixão. E é nesse processo de imitação que nossa vida ganha um novo sentido, um novo propósito. Estamos, de fato, participando do mistério da salvação. A fé é o elemento central que permite que a cruz se transforme de um fardo em uma bênção. O Papa Francisco constantemente nos exorta a ter uma fé inabalável em Deus, que é capaz de transformar as nossas dificuldades em oportunidades de crescimento espiritual. Ele nos lembra que a fé não é algo que se baseia apenas no que vemos ou sentimos, mas sim em uma confiança profunda na bondade de Deus e no seu plano para nossas vidas. Quando temos essa fé, somos capazes de olhar para a cruz com uma nova perspectiva. O Papa nos ensina que, ao colocarmos nossa fé em Deus, as dores da vida deixam de ser obstáculos e se tornam meios de nossa santificação. A cruz, portanto, passa a ser uma ferramenta de purificação. A cada passo dado com fé, somos moldados para refletir mais profundamente a imagem de Cristo, que não hesitou em carregar sua cruz por amor a todos nós. A fé, então, não elimina o sofrimento, mas dá a ele um propósito que transcende a dor imediata. Essa fé que transforma é ativa. Ela não nos permite ser espectadores passivos da nossa dor, mas nos impele a agir, a reagir com coragem, a buscar a transformação em cada momento difícil. O Papa Francisco nos ensina que, quando temos essa fé, somos convidados a caminhar com esperança, sabendo que Deus nunca nos abandona. Ele está conosco, sustentando-nos, guiando-nos e nos fortalecendo. E é dessa maneira que a cruz, ao invés de nos esmagar, nos levanta e nos torna mais fortes. Na prática, a fé que transforma exige uma entrega total. Ela nos desafia a confiar em Deus mesmo quando o caminho parece obscuro e sem fim. O Papa Francisco nos ensina que essa entrega não é fácil, mas é uma das maiores provas de confiança que podemos oferecer a Deus. E, ao fazermos isso, encontramos um propósito maior em nosso sofrimento, pois sabemos que Ele está nos moldando para algo grandioso.
Ao vivermos com essa fé transformadora, a cruz deixa de ser um símbolo de dor e se torna um símbolo de esperança. O sofrimento, quando vivido com fé, passa a ser um meio de alcançar a santidade, de nos tornarmos mais parecidos com Cristo e de participar ativamente da sua obra redentora. E é justamente nesse processo de transformação que encontramos a verdadeira liberdade. Quando o Papa Francisco fala da cruz, ele também nos lembra da importância da comunidade. Não estamos sozinhos em nosso sofrimento. A cruz nos conecta uns aos outros, nos faz perceber que não somos os únicos a carregar fardos pesados. A solidariedade, o cuidado mútuo, o amor fraterno são aspectos essenciais da vida cristã. Ele nos ensina que a cruz é também um convite para caminharmos juntos, compartilhando nossas dores e alegrias, ajudando uns aos outros a carregar os fardos da vida. A comunidade cristã é um espaço onde o sofrimento é compartilhado, onde encontramos apoio, onde a fé é alimentada. O Papa Francisco nos lembra que, como seguidores de Cristo, somos chamados a ser ícones uns dos outros, a viver a fé de maneira que se torne visível e tangível para aqueles que estão ao nosso redor. A cruz, portanto, não é apenas uma experiência individual, mas uma experiência comunitária. Ao abraçá-la, não estamos apenas sendo transformados, mas também transformando os outros ao nosso redor. Em suas palavras, o Papa nos desafia a viver a cruz de maneira concreta, dentro das nossas relações com os outros. Ele nos lembra que o sofrimento, quando compartilhado em comunidade, pode ser vivido de forma mais leve, mais profunda. A cruz nos ensina a sermos mais empáticos, a estender a mão para aqueles que estão em sofrimento, a ser presença amiga e solidária em momentos de dor. Além disso, o Papa Francisco nos ensina que a comunidade cristã é também um espaço onde podemos experimentar o perdão, onde nossas falhas são compreendidas, onde a misericórdia de Deus se faz presente. O perdão, ele nos diz, é uma das maiores forças da cruz. Quando perdoamos, fazemos com que o sofrimento se transforme em uma oportunidade de paz e reconciliação. E é nesse ambiente de misericórdia e solidariedade que a cruz revela toda a sua beleza. Assim, ao abraçar a cruz com fé, não estamos apenas nos aproximando de Deus, mas também uns dos outros. A cruz nos une, nos fortalece e nos transforma como comunidade. Ela é, em última instância, um convite para viver em comunhão com os outros e com Deus, caminhando juntos para a salvação. Por fim, o Papa Francisco nos lembra que a cruz, apesar de toda a dor que ela carrega, tem um destino final e a ressurreição. A cruz não é o fim da história. Ela é o caminho que nos leva à verdadeira vida. A ressurreição de Cristo nos garante que, mesmo nas situações mais sombrias, há sempre a promessa de um novo começo. A esperança cristã é essa: o sofrimento nunca tem a última palavra. A vida, a luz e a vitória de Deus são eternas. Essa esperança é o que nos sustenta quando tudo parece perdido. Ao abraçar a cruz com fé, não estamos apenas carregando um fardo, mas nos preparando para a glória que vem depois. O Papa Francisco nos ensina que a ressurreição não é algo distante, mas algo que pode começar a acontecer em nossas vidas agora, à medida que transformamos o sofrimento em uma oportunidade de crescimento espiritual. A cruz, então, se torna o símbolo de uma esperança viva. Cada momento de dor, quando vivido com fé, nos aproxima mais dessa realidade de ressurreição. O Papa nos lembra que somos chamados a ser testemunhas dessa esperança, a viver de maneira que possamos levar aos outros a luz da ressurreição, mesmo em tempos de tribulação. Ao vivermos com essa esperança, a cruz não mais nos assusta, mas nos dá confiança para seguir adiante, sabendo que, em Cristo, o sofrimento nunca será em vão. O Papa Francisco nos desafia a manter essa esperança viva, a olhar para além da dor e a confiar no poder de Deus para renovar todas as coisas. Portanto, ao abraçar a cruz com fé, estamos não apenas vivendo nossa própria transformação, mas também nos preparando para a gloriosa ressurreição que vem com Cristo. A cruz, com toda a sua dor, é o caminho para a vida eterna, e é a fé em Deus que nos dá a força para continuar a caminhada, sempre com a certeza de que o melhor ainda está por vir. Ao longo deste vídeo, refletimos sobre a poderosa mensagem de abraçar a cruz com fé, um convite profundo do Papa Francisco para encontrarmos força no sofrimento e transformação nas dificuldades. A cruz, longe de ser um símbolo de derrota,
revela-se como caminho de crescimento espiritual, de aproximação com Deus e de profunda conexão com os outros. Cada momento de dor, quando vivido com fé, se torna uma oportunidade de renovação, de purificação, e de descobrir a verdadeira liberdade que só a graça divina pode proporcionar. Lembramo-nos de que Cristo, ao abraçar a sua cruz, não apenas nos mostrou o amor em sua forma mais pura, mas nos ensinou que a verdadeira ressurreição não vem sem o sofrimento. Porém, a ressurreição, simbolizando a esperança e a renovação, é a promessa final. É essa esperança que nos mantém firmes quando as adversidades da vida parecem querer nos derrubar, e é ela que, com fé, nos levanta para uma vida mais plena e transformada. Não estamos sozinhos nesta jornada. Como comunidade cristã, somos chamados a carregar a cruz juntos, apoiando-nos uns aos outros, sendo presença de amor, solidariedade e misericórdia. E é no apoio mútuo, na força da nossa fé compartilhada, que encontramos o verdadeiro poder de abraçar a cruz de maneira transformadora. A cruz nos une, nos fortalece e nos molda para sermos melhores não só para nós mesmos, mas para o mundo ao nosso redor. Agora, é a sua vez de refletir sobre como você pode, no seu dia a dia, abraçar suas próprias cruzes com fé. Como pode transformar suas dificuldades em um caminho de crescimento espiritual? O Papa Francisco nos desafia a fazer essa escolha todos os dias, a olhar para o sofrimento não como um fim, mas como um meio de nos aproximarmos mais de Deus e do nosso propósito maior. Eu te convido a continuar essa reflexão. Curta este vídeo se você acredita que a fé pode transformar nossas vidas e compartilhe com alguém que talvez precise ouvir essa mensagem. Deixe nos comentários o que você mais aprendeu hoje e como essa reflexão impactou o seu entendimento sobre a cruz. E, claro, se inscreva no canal para continuar conosco nesta jornada de fé e crescimento. A jornada não termina aqui, ela está apenas começando. Lembre-se, a cruz não é o fim, é o caminho para a ressurreição. Que você tenha coragem de abraçar sua cruz com fé, sabendo que a verdadeira luz vem da escuridão.